Fala galera, tudo bom? Próximo domingo, dia 23 de novembro, vai ocorrer o vestibular da Unifor. Fazendo uma pesquisa, eu detectei que há grande incidência na prova de Química de questões de Físico-Química. Então, eu separei 3 questões para a gente resolver aqui de Físico-Química, abordando diversos assuntos. Vamos ver como é que é? Acompanha comigo, solta a vinheta. Voltando aqui, então, nós vamos para a primeira questão que eu separei, vestibular da Unifor de 2019.2, que diz o seguinte: cromo hexavalente de carga 6+, né, é um íon conhecido por seu potencial cancerígeno e, por esse motivo, a concentração no lançamento dos efluentes das indústrias de beneficiamento de couro é regulada por leis ambientais. Uma indústria de beneficiamento de couro tem a meta de tratar seus efluentes de modo que a concentração de cromo 6+, caia para 1 mg por litro de inicial para menos de 0,1 mg por litro após o tratamento, para atender à legislação. Para isso, ela conta com um sistema de 2 estágios em série. O primeiro remove 50% do cromo hexavalente, o segundo remove 50% do cromo hexavalente que não foi removido no primeiro estágio. De acordo com a descrição do referido sistema de tratamento, ele quer saber se foi eficaz ou não foi eficaz de acordo com as respostas aqui. Então, bora lá. A gente vai ter que fazer isso em 2 etapas. Então, na primeira etapa, nós vamos retirar 50% da concentração inicial, ou seja, 50% da concentração inicial, que é exatamente de 1 mg por litro. Então, na primeira etapa, 50% de 1 mg. Isso aqui vai dar 0,5 miligramas. A segunda etapa, novamente, 50% do que restou. Como o inicial era 1 menos o 0,5 dá 0,5. Vamos para a segunda etapa. Então, vamos novamente tirar 50%, só que agora de 0,5 miligramas, que vai dar 0,25 miligramas. Ou seja, eu tinha 0,5 na segunda etapa, eu tirei 0,5, 0,25 vai restar uma concentração de 0,25 miligramas por litro. De acordo com o texto, tem que cair para menos de 0,1 miligramas por litro. Como ficou ainda 0,25 miligramas por litro, é maior do que 0,1. Ou seja, o sistema não vai ser suficiente, o que nos dá como gabarito correto a letra B. O sistema não é suficiente para atender a meta, pois a concentração final de cromo hexavalente é de 0,25 miligramas. Show? Vamos para a próxima. Que foi do vestibular da Unifor 2022.1 e diz o seguinte: o pH é definido como potencial hidrogeniônico, que é uma escala logarítmica que indica com valores de 0 a 14 se a solução é ácida, neutra ou básica. Considere as seguintes soluções aquosas. Solução 1, de 0,005 mols por litro de ácido sulfúrico, e a solução 2 de ácido acético, 0,001 mols por litro. Em relação ao pH destas soluções, podemos afirmar que, letra A, o pH da solução 1 é maior em relação à solução 2. Primeiro, vamos relembrar o que é o pH. O pH é uma escala que varia de 0 a 14. A gente tem aqui uma divisão bem no meio, 0, 14, bem aqui no meio 7. Se o valor do pH está entre 0 e 7, indica que o pH ele é ácido. Se o valor for de 7 a 14, indica o pH básico ou alcalino. Se o valor for exatamente igual a 7, o meio é
neutro. Beleza. Outra coisa interessante é em relação à força, né? É dizer que quanto maior, ou melhor, quanto mais afastado de 7, mais forte vai ser tanto o ácido quanto a base. No caso do meio ácido, quanto menor o pH, mais forte. No caso do meio básico, quanto mais afastado de 7, quanto maior o valor do pH, mais forte é essa base. Então, quanto mais afastado de 7, mais forte é o ácido ou a base. Outra coisa aqui é que, se então as duas soluções são de ácido, então nós vamos ter o pH de ambas menor do que 7. H2SO4, que é a solução 1, é um ácido forte. 2, que é o ácido acético ou ácido etanóico, é um ácido fraco. Então a gente pode dizer ainda, né, que como o ácido sulfúrico é um ácido forte, quanto mais afastado de 7, mais forte é o ácido ou a base, então eu posso dizer que o pH da solução 1 é menor do que o pH da solução 2. Então, na letra A, quando ele diz o pH da solução 1 é maior em relação à solução 2, não, é o contrário. O pH da solução 1 é menor porque ele é um ácido mais forte. Letra B, o pH da solução 2 é maior do que 7. Não, ele pode ser maior do que o da solução 1, mas como é um ácido, é menor do que 7. Falso. C, o pH da solução 1 é praticamente igual ao pH da solução 2. Falso. Como eles têm forças diferentes, os valores de pH vão ser diferentes. Letra D, o pH da solução 1 é igual a 2. Aí a gente vai ter que fazer aqui a ionização do ácido sulfúrico, que é um dos poucos ácidos que, para cálculo de pH, a gente pode considerar as duas ionizações. E vamos considerar, como ele não citou aqui na questão, ionização completa de 100%. O ácido sulfúrico, H2SO4, ele vai ionizar formando 2H+, mais 1SO4, 2-. Então a gente pode observar que a proporção é de 1 mol do ácido para 2 mols do cátion hidrogênio para 1 mol do ânion sulfato. O que vai interessar para o pH, então, é o H+. A concentração do ácido sulfúrico é de 5 vezes 10 a menos 3, né? 0,005. 5 vezes 10 a menos 3 molar. Como a proporção é de 1 para 2, então aqui vai ficar 2 vezes 5 vezes 10 a menos 3 molar, que consequentemente é 10 vezes 10 a menos 3 molar, resultando em 10 a menos 2 molar. Quando esse valor aqui de cima, né, é um valor inteiro e o número que está multiplicando a base 10 é 1, eu posso dizer, consequentemente, aplicando as propriedades de logaritmo, que esse pH é 2, o que nos dá como gabarito D a resposta correta. Certo? Então, outra questão de físico-química, uma questão agora envolvendo escala de pH e concentração de H+. Como eu disse, essa foi de 2022.1. Vamos para a última que eu separei. Da Unifor também, obviamente, a gente está resolvendo as questões da Unifor do ano de 2019.2. A adição de solutos não voláteis à água gera propriedades físicas na mistura, conhecidas como propriedades coligativas. Considere que a adição de 50 gramas de um composto desconhecido a 250 gramas de água gerou uma temperatura de ebulição 101,5 graus Celsius a 1 atm. Considerando a constante ebulioscópica da água, eu estou vendo um errinho de português aqui que eu peguei essa prova do original, né? Considerando
Tá faltando aí um pouquinho de atenção da banca, mas vamos lá. Considerando a constante ebulioscópica da água 0,5 graus Celsius por molar, podemos afirmar que a massa molar do composto desconhecida é de aproximadamente. Então vamos lá. A gente tem uma questão aqui de propriedade coligativa. O que é que a gente tem na propriedade coligativa? A gente tem basicamente o seguinte: nós temos o efeito coligativo é igual a constante vezes a molaridade. No caso da nossa questão, está envolvendo temperatura de ebulição. Então, vai ser a variação da temperatura de ebulição igual a constante ebulioscópica vezes a molaridade. Vamos pegar os dados que a questão forneceu? A questão nos forneceu um composto que foi dissolvido em água, então esse cara aqui é o soluto. A massa do soluto é de 50 gramas. Em 250 gramas de água é a massa do solvente. 250 gramas. Como a variação da temperatura de ebulição ocorreu a temperatura a pressão de 1 atm, a temperatura de ebulição do solvente puro é de 100 graus Celsius, porque é a água, e a água a 1 atm, né, a nível do mar, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Após a dissolução do soluto, a temperatura de ebulição da solução não tem um índice, né? É de 101,5 graus Celsius. E ainda trouxe a constante ebulioscópica de 0,5 graus Celsius por molar. A questão que é a massa molar do soluto. E onde esta massa molar do soluto, onde é que a gente vai ter tanto dado? A gente vai desmembrar esta fórmula. ΔTE vai ser o quê? A temperatura de ebulição da solução menos a temperatura de ebulição do solvente puro igual a constante ebulioscópica vezes a molaridade, que é a massa do soluto dividida pela massa molar do soluto vezes a massa do solvente, lembrando que essa massa do solvente na molaridade deve estar em quilograma. Para passar de grama para quilograma, a gente divide por 1000, que vai dar 0,25 quilogramas. Aplicando aqui, ou melhor, só colocando os dados, substituindo, temos 101,5 menos 100 igual a 0,5 vezes 50 divididas pela massa molar do soluto, que é o que a questão está querendo, vezes 0,25, que é a massa do solvente. Agora é só desenvolver. 1,5 é igual a 0,5 vezes 50 dá 25, dividido pela massa molar do soluto vezes 0,25. Organizando aqui, a massa molar do soluto é 25 sobre 1,5 vezes 0,25. A massa molar do soluto, fazendo aqui os cálculos, vamos ver, 25 dividido por 1,5 dividido por 0,25 vai dar 66,666, vai dar aí uma dízima grama por mol, aproximadamente 66,7 gramas por mol.
Show? Então, isso aqui é propriedade coligativa. Uma questãozinha que não apareceu muito, né? Então, correria, vamos dizer, um sério risco de aparecer na prova de domingo, já que cai muita fisicoquímica e ela apareceu poucas vezes, então uma questão de efeito coligativo pode ser que apareça na próxima prova. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.